Entendeu? Bom, boa noite a todos, os presentes e aqueles que porventura estejam nos ouvindo através do meio da internet, já que essa gravação também será colocada no ar. Ao falarmos sobre o tema, a Sociedade Teosófica como uma escola de mistérios, teríamos que lembrar de uma bem clara o que deveria a ser uma escola de mistérios, né? É muito sabido que realmente na antiguidade dos países ocidentais, como por exemplo na Grécia, houve uma infinidade de escolas que transferiam aqueles ensinamentos à humanidade, mas são ensinamentos que estavam um pouco além daqueles que as religiões oferecem. Houve assim os mistérios de Eleusis, os mistérios órficos e toda uma série de mistérios que houve na antiga tradição. Agora, para que possa ficar mais claro o que é a importância das chamadas escolas de mistérios, é que elas sempre procuravam trazer ao mundo uma verdade que é eterna. Então, se nós formos do ponto de vista do Oriente, o Oriente diz que há uma doutrina, há uma sabedoria eterna, uma sabedoria perene, né? Uma verdade eterna, e que eles chamam de Sanatana Dharma, ou como sendo a verdade primordial, a realidade primordial. Isso foi, inclusive, passado por gerações e gerações, até que finalmente aquela tradição foi mais ou menos sintetizada há mais de 5.000 anos, como sendo os livros sagrados da Índia, conhecidos como os Vedas. Agora, para que a gente possa ter uma ideia da importância das escolas de mistérios, antes de tocarmos profundamente com relação à sociedade, teríamos que voltar um pouco mais no passado, talvez não diria algumas centenas de anos, mas alguns milhares de anos, e quem sabe alguns milhões de anos. Então visualizemos o surgimento da espécie humana nesse planeta. Nós sabemos que até alguns anos atrás, até mais ou menos 200 anos atrás, praticamente, o que se conhecia a respeito da humanidade era uma coisa muito restrita. Se acreditava, conforme as tradições orais e escritas, que realmente, na tradição judaico-cristã ocidental, o mundo havia sido formado há 5.000 e vários anos, não mais do que 6.000 anos, basicamente. E essa verdade foi sendo passada, repetida e repetida milhares e milhares de vezes nesses últimos séculos. De forma que uma das coisas que causou espanto foi quando um cientista, o Sr. Charles Darwin, estudando o comportamento das espécies numa determinada região do planeta, que estavam completamente longe de tudo, formulou uma teoria a respeito das origens das espécies. Esse livro foi realmente muito criticado e até hoje, por incrível que pareça, em países nos quais o conhecimento tecnológico é de primeiro mundo, ainda se proíbe que se explique, que se lecione, que se ensine algo a respeito da evolução das espécies. Bom, deixando essa coisa de lado, a ciência foi comprovando cada vez mais que foram encontrando restos de animais que haviam sido desaparecidos há milhares de anos. Depois se descobriu que não eram milhares, mas eram milhões de anos. Se descobriram certos seres que já tinham uma característica humana, mas não pareciam muito com a espécie humana de hoje, que haviam sido extintos também há milhares de anos, e alguns até milhões de anos. E até mais ou menos uns 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, o ser humano mais antigo que se conhecia era um espécime que foi encontrado na África, do sexo feminino, que foi chamado de Lucy. Tanto é que foi baseado nessa história da Lucy, que naquela época estava muito famoso, que os Beatles compuseram uma canção chamada Lucy in the Sky with Diamonds, né? Baseados nessa descoberta daquele ser humano, mas que era bem antigo. Bom, foram passando os anos, as décadas, e realmente conseguiram se encontrar seres com uma antiguidade maior ainda. Hoje já se conhece cientificamente restos fósseis de humanos que viveram há 7 milhões de anos. Já tinham as características de humanos, com certeza eram dotados de inteligência, ou seja, já não eram animais do ponto de vista funcional da palavra, mas eram primitivos, né? Eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje e assim por diante. Então, voltando cada vez mais, vamos chegar num momento em que há uma espécie de uma transmutação muito estranha, no qual
as espécies deixam de ser tipicamente animais e passam a se tornar com a característica humana. Quando que isso ocorreu, ninguém sabe. Nem mesmo Charles Darwin, quando fez aquela teoria da evolução das espécies, ele acreditava que aquilo deveria ter ocorrido em algum elo que ele chamou elo perdido, porque nunca foi encontrado até o presente momento. Evidentemente que, com certeza, deve existir essa ligação. Agora, o que representou uma coisa ou outra? Aí é que entra a grande diferença entre o conhecimento da ciência e o conhecimento do ocultismo. Todas as escolas antigas do ocultismo, principalmente as que vieram do Oriente, né, nos falam com clareza que a humanidade começou a pôr os pés neste planeta, não há 8, 3 ou 5 milhões, mas há 18 milhões de anos, aproximadamente. Alguns autores colocam 18,5, por aí. Ou seja, todas as criaturas de corpo físico que existiam naquela época, antes disso, eles não eram humanos. É como se fossem, por exemplo, seres que estavam numa constante evolução, e até o ponto em que poderia se chegar à evolução, eles chegaram como animais ainda. Só que de uma forma miraculosa, que esse é a grande diferença entre o conhecimento da ciência e o outro é o seguinte, é que os seres humanos existiram antes disso, mas existiram em outras dimensões, em outros planos, em outros mundos, e eles começaram a ter a sua manifestação nesse mundo, nesse período. Porque se diz que a humanidade já estava preparada para ter as experiências nos planos mais densos da matéria, ou seja, nos mundos com forma. E desta forma é que vieram seres de outras escalas evolutivas dar uma força para a nossa humanidade. E de que forma que eles deram essa força? Eles primeiro já são seres que nós poderíamos chamar seres que alcançaram dentro da linha evolutiva deles a mais completa perfeição, todo o aprendizado, e não tinham a necessidade de corpos. Eles estão no cosmos a serviço das leis do cosmos. E uma das formas de eles servirem ao cosmos é eles se encarnarem naquelas criaturas primitivas, naquelas criaturas simples, e justamente ao encarnar-se nelas, com todo o conhecimento, com toda a sabedoria de seres, permitir que eles dessem as diretrizes para o surgimento da humanidade, que estava, digamos assim, 0 quilômetro. Seres que alcançaram a autoconsciência em escalas evolutivas anteriores, em mundos anteriores, em planetas anteriores. Havia uma leva de 60 bilhões de almas, assim como diz a tradição oculta, formadas que deveriam experimentar as sensações de terem um corpo físico aqui no planeta Terra. Então, todas aquelas almas que haviam surgido do 0 quilômetro, que estavam já em condições de encarnar, precisavam de alguém que as dirigisse, precisavam de alguém que lhes desse uma linguagem, precisavam de alguém que lhes desse uma forma de compreender o mundo, uma forma de sobreviver no mundo. E esses seres que eram de outras hierarquias, de outras formas de evolução, que se prestaram a esse sacrifício, ou seja, vestir-se de carne de um planeta muito simples, tosco para a evolução deles e para serem os líderes, né? Esses grandes seres é que realmente tomaram a incumbência de serem os guias da humanidade. Se diz que eles vieram de diversas hierarquias, mas a mais importante que se tem notícia é de seres que já alcançaram a transcendência e que viveram no planeta que hoje é conhecido como Vênus. Se diz que aquele planeta, os seres já alcançaram uma perfeição há muitos e muitos milhões de anos, porque provavelmente o Sol ele foi aumentando a sua energia gradativamente, e aí chegou um ponto que já não dava mais ter vida, mas provavelmente aqueles seres alcançaram o seu estágio evolutivo. E também nós não sabemos se eles alcançaram um outro planeta parecido com o nosso, com um corpo físico denso, ou não. Mas o fato é que toda a tradição oculta, do Oriente e do Ocidente, dizem claramente que sempre houve aquilo que chamavam os dirigentes da humanidade, eles atribuíam a eles um valor sagrado. Eles eram conhecidos como os reis divinos. Então eles se espalharam por toda a Terra, fazendo lideranças nos povos, para que pouco a pouco eles saíssem, eles, digamos assim, tivessem almas que estavam 0 quilômetro, mergulhassem na matéria com corpos que poderíamos chamar
de primatas que ainda estavam numa fase evolutiva, até que finalmente aqueles seres começassem a desenvolver uma civilização, começassem a desenvolver um contato com a natureza e sobrevivessem à própria natureza, né? Então foi assim o começo, o raiar da humanidade, né? Evidentemente que nesse período grande parte desses seres vieram de fora e pouco a pouco eles foram retirando a sua força, a sua energia no mundo, né? Outra coisa importante que vem lembrar é que de toda essa manifestação que ocorre, existe uma diretriz que nos diz que o centro energético de um sistema solar, no caso é a nossa estrela Sol, é daquele centro, daquela consciência, daquele grande ser cujo Sol é apenas um mero reflexo, é que ele consegue fazer com que dele se dimanem todas aquelas centelhas, digamos assim, da divindade, que são as consciências desses 60 bilhões de almas que existe uma previsão para crescimento na nossa humanidade aqui neste planeta. Obrigado. Então o tempo foi passando, né? E pouco a pouco aqueles seres foram se retirando. Mas existem muitas lendas que, inclusive na tradição oriental, são conhecidas, né? Se diz que claramente que os anjos de Deus vieram aqui morar entre os homens, né? E que alguns anjos se apaixonaram tanto pelas filhas dos homens que realmente não quiseram mais voltar. Aí houve uma rebelião de anjos e um anjo que se rebelou, que se chamava Lúcifer, ele realmente depois foi pintado como se fosse o demônio, né? É mais ou menos assim que a história é contada. Então, esse é o eco dessa verdade que nos chegou da tradição ocidental. Por outro lado, a tradição oriental nos coloca dizendo que esses seres eram os rishis também, os grandes reis divinos, os grandes instrutores, que pouco a pouco foram estabelecendo a sólida, digamos assim, diretriz da sabedoria dos povos do Oriente, tanto na China como na Índia e assim por diante. Muito bem. À medida em que esses grandes seres foram se afastando, porque eles fizeram exatamente como um pai faz, né? Se diz que, na tradição oculta, Blavatsky nos chama eles como os pais da humanidade. No seguinte sentido, eles fazem com que tudo possa ser usado pela humanidade, certas coisas como fornecer a linguagem, certas coisas como fornecer as noções de sobrevivência, e assim por diante, até que eles foram crescendo. À medida que eles estavam começando a andar sozinhos, né, com as suas próprias pernas, essa hierarquia foi pouco a pouco se afastando. Assim como um pai faz com seu filho, que ele começa a caminhar, cai toda hora, mas durante um certo tempo ele dá uma forcinha para ele não cair no chão, assim eles estiveram zelando pela humanidade. Até um dia em que eles viram que a criança já começava a andar, né, a criança como sendo uma humanidade, andava com suas próprias pernas e pouco a pouco eles foram se afastando. Hoje se diz que esses seres que vieram de outro mundo, que preservam toda a sabedoria primordial para a humanidade, eles estão ainda trabalhando numa forma oculta, e se diz que somente os mais elevados dentre eles ainda estão na humanidade. Por quê? Porque à medida em que a própria humanidade foi crescendo, alguns seres se igualaram a eles em termos de consciência universal e foram assumindo aquelas funções, aqueles papéis. Muito bem. Se diz que há uma hierarquia oculta no planeta. Isso já deve ter sido visto e abordado várias vezes na loja. E que essa hierarquia tem por objetivo trazer umas diretrizes de evolução espiritual à humanidade. Basicamente, né, nós temos essa mesma ideia em todas as civilizações. Todos os textos sagrados do cristianismo ocidental, eu digo ocidental porque é católico, apostólico romano, porque tem o cristianismo oriental, que é da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, que é a primordial do Oriente, no caso. Então, para nós no Ocidente, essa ideia é considerada basicamente com o conceito que nós temos da comunidade dos santos. A comunidade dos santos seres, como é chamado também, corresponde à mesma coisa, ao mesmo conceito que no Oriente se conhece como a grande fraternidade da compaixão, a grande fraternidade da luz, ou a hierarquia dos Mahatmas, a fraternidade das grandes almas, como eles chamam.
Então, as grandes verdades que vêm à humanidade, sempre que algum grande ser vem até nós, trazendo uma mensagem, seja ele, por exemplo, como surgiu no Oriente, na Índia, como Krishna, seja como Cristo no Ocidente, seja como Orfeu na Grécia, seja como outros seres grandes, como houve na China, por exemplo, ou Buda, anteriormente também, todos eles fazem parte dessa hierarquia que tem por objetivo trazer luz à humanidade. Então, sempre que há uma necessidade de um povo dar um passo a mais na evolução, sempre algum desses seres se encarna e traz uma nova verdade, traz uma nova mensagem para a humanidade. Então, o que ocorre é que há um determinado tempo para o qual essa mensagem tem a validade. Então, vamos supor, fazendo uma analogia, se diz que alguns desses seres trabalham diretamente com a instrução espiritual da humanidade, outros trabalham com o aspecto científico, outros trabalham com o aspecto da vontade, da organização política e assim por diante. O que nós percebemos é que o modo mais fácil de realmente nós sentirmos a frequência, ou melhor, a existência desses seres para com a humanidade, é justamente naquilo que nos é mais comum, seria o aspecto religioso, no caso. Então, sempre que um grande ser vem à humanidade, inicialmente ele fala para todos, sem exceção. Ele fala para os mais ricos, para os mais pobres, para os mais novos, para os mais idosos, para todo mundo. Agora, depois disso é que alguém, os seus seguidores, de uma certa forma ou outra, estruturam um corpo de conhecimentos e se tornam uma religião. Assim foi no caso do cristianismo, assim foi no budismo, assim foi no islamismo. Todas as grandes religiões têm basicamente essa mesma conotação. Um grande ser vem, tem uma revelação, traz uma mensagem e depois os seguidores estruturam de uma forma ou outra. Então, o que acaba ocorrendo é que sempre que esse ser vem, ele traz primeiro a verdade de uma forma muito crua, muito forte, para um pequeno grupo de pessoas que são os seguidores diretos. Então, no caso, a mensagem de Jesus foi através dos apóstolos. No caso do Buda, foi os discípulos. E no caso de Maomé, por exemplo, foram os parentes dele na época, que eram mais os seus seguidores. Então, para essas pessoas, aquele ser que alcançou uma verdade, seja uma iluminação, ou qualquer que seja, sempre tem a possibilidade de passar essa informação àquele grupo mais reservado, àquele grupo mais seleto. Enquanto que para o grande público, ele já falava numa linguagem mais, digamos assim, metafórica, né? Por exemplo, tomando conhecimento como o cristianismo, nós tivemos que ele falava por parábolas às grandes massas, mas aos discípulos ele falava a verdade. E nós sabemos, por exemplo, que no cristianismo houve uma grande revelação, porque é sabido, e isso inclusive a Bíblia também conta, que após a morte dele, ele apareceu em espírito, como assim diz a tradição, aos discípulos. E durante um período, que alguns dizem que foi 40 dias ou 40 noites, ele instruiu todos esses discípulos com coisas que ele ainda não tinha terminado de instruir. Porque a morte dele realmente foi uma perda, no sentido em que ele deveria ter vivido mais, deveria ter consolidado mais ainda a tradição que mais tarde se conheceu como cristianismo. Mas, de qualquer forma, ele passou essa mensagem. E essa mensagem que foi dada aos discípulos, hoje é conhecida com uma obra que foi descoberta já há mais de 100 e poucos anos apenas, conhecida como Piste Sophia, ou Sabedoria Primordial, que é realmente uma obra muito rara, mas que foi traduzida por um irmão nosso lá da Sociedade em Brasília, e hoje já está publicada, né? Chamada Piste Sophia. Uma obra que realmente é tremendamente hermética, muito difícil de ser compreendida para nós, porque muitas das chaves de interpretação se perderam com o tempo. Mas isso mostra de uma forma inegável que os ensinamentos de Jesus não eram apenas aquilo que sobrou para a tradição ocidental, né? E ainda com relação a essa tradição ocidental, convém lembrar o seguinte, que
sempre haviam dois grupos, os grupos mais seletos e os grupos mais voltados para o público. E o que aconteceu para nós no cristianismo foi uma, digamos assim, foi uma catástrofe, do ponto de vista prático. Por quê? Havia uma série de comunidades, né, ao redor da Palestina, onde existiram os ensinamentos de Jesus, e evidentemente os ensinamentos eram dentro do povo judeu, eram feitos para os judeus, mas eram feitos para o mundo inteiro, como um todo. Depois houve a perseguição, os judeus foram expulsos lá da Palestina, e toda a tradição se esparramou para tudo quanto é lado, até que finalmente os cristãos foram perseguidos por todo o Império Romano, etc. e tal, até que finalmente um dos imperadores, ele realmente se converteu ao cristianismo, e nessa conversão ele permitiu que o cristianismo se espalhasse por todo o Império Romano, ou seja, basicamente a Europa inteira, né? Mas o curioso foi que esses ensinamentos que ele aceitou já não eram mais os ensinamentos de São Pedro, no caso, que era como aquilo que realmente se constituiu mais tarde como os ensinamentos da Igreja Ortodoxa. Eles vieram com uma matiz, com uma tônica dos ensinamentos de São Paulo, que já eram um pouco mais simples, eram um pouco menos profundos. Eram já, digamos assim, uma coletânea dos ensinamentos para as massas. E, através dessa forma, é que se houve o espalhamento por todo o Império Romano. E alguns que realmente tinham conhecimento de outra sabedoria, que era os primordial dos apóstolos, que eram conhecidos também como os gnósticos, eles foram perseguidos por essa nova religião que estava se formando, que era conhecida hoje como o cristianismo do Ocidente. O que lamentavelmente isso teve foi o seguinte: ela cresceu muito forte, a outra, uma igreja oriental, se manteve também mais ou menos separada durante séculos, até que finalmente houve a ruptura no século 1000 e pouco, antes de 1100 depois de Cristo, houve aquela ruptura que simplesmente afastou as duas igrejas, a igreja oriental, ortodoxa, a grega, como é conhecida, e a ocidental, ou romana, como é conhecida. A partir daí se criou uma separação muito profunda, que produziu realmente um grande vácuo, digamos assim, de espiritualidade para o mundo ocidental. Por quê? Porque justamente eles levaram a grande comunidade a tradição que era, digamos assim, de uma minoria e não daqueles que eram mais diretamente vinculados com a tradição. Não é? Todo mundo sabe que São Paulo nasceu depois de Cristo, não era contemporâneo a ele se converteu ao cristianismo depois, não é? E nessa conversão ele entendeu o cristianismo da forma como pôde e através dele que surgiu essa visão no Ocidente. Mas o mais interessante é que esse jogo de forças, de poder, que acabou destruindo um pouco da sabedoria que era primordial, fazendo com que houvesse essa cisão, foi lamentável para a humanidade. Pelo seguinte, toda a tradição que era conhecida pelo Oriente ficou realmente considerada como se fossem heréticos. Então, aquilo que era a sabedoria, que era compreendida pela intuição, que era compreendida pela razão, passou a ser ridicularizado pelos outros, que tinham apenas o aspecto da fé. Como consequência, eles foram perseguidos, e nessas perseguições, alguns manuscritos foram escondidos para evitar de serem retaliados, e foram escondidos na região de Qumran, ali na área da Palestina, e permaneceram ali durante 2000 anos, basicamente foram encontrados há poucas décadas atrás. Lamentavelmente isso acarretou uma grande perda, e faz poucos dias, recentemente, um amigo nosso, que vocês conhecem, o Marcelo, daqui da loja de vocês, me mostrou um livro que ele comprou na Edições Paulinas, um livro chamado Teologia, agora tem um outro nome, uma palavra muito rara que eu não me lembro. Eu vi ele lendo esse livro, perguntei que é livro da Igreja Católica Liberal, coisa que ele falou, não, é um livro, uma publicação da edição católica. E aquele livro é nada mais, nada menos do que escritos
dos seres, daqueles que eram descendentes dos apóstolos, que fazem parte da tradição oriental do cristianismo. E esses seres eram os verdadeiros seres que foram inspirados pelos genuínos apóstolos. E, portanto, a tradição que eles têm é uma coisa impressionante. O Marcelo ficou me lendo alguns parágrafos, aquilo lá encaixava como se fosse uma luva com outra tradição oriental. E aquilo é cristianismo. Só que é o cristianismo que se perdeu no tempo e no espaço, para nós do Ocidente. Mas que ainda é preservado, um livro que realmente é como se fosse um manual de estudo, um manual de reflexão dos sacerdotes e também dos leigos que queriam levar uma vida mais profunda, mais religiosa. Quer dizer, é um livro que parece ser uma pérola perdida durante 2000 anos para nós do Ocidente, porque os do Oriente não tinham perdido isso, felizmente. Mas, felizmente, estamos numa era em que tudo se volta mais aberto, né? Troca de informações e tal. Agora está sendo publicado até pelas edições paulinas, o que eu acho ótimo. Ótimo no sentido de resgatar umas verdades que eram passadas para poucos, né? E que, infelizmente, não foram conhecidas por muitos. Então, prosseguindo, todas essas escolas de mistérios que sempre existiram ligadas aos fundadores, infelizmente acabaram se perdendo. No caso do cristianismo, nós já vimos. No caso do budismo, por exemplo, houve também uma série de concílios no qual se separaram as tradições. Uma tradição seguiu mais fiel à letra, digamos assim, aos escritos, outra já foi mais fiel a uma tradição mais interna. E assim se criou a grande escola e a pequena escola, o Mahayana e o Hinayana, que realmente, de certa forma, foi uma cisão e que acarretou umas mudanças. Do Mahayana surgiu toda a tradição budista que existe até hoje, por exemplo, no Tibete e em algumas partes do Sri Lanka, no Ceilão, ao fundo. E enquanto que a outra, a mais comum, ficou reduzida a uma parte muito pequena da Índia e principalmente na tradição oriental que chegou ao mundo através do Japão e se espalhou por outros países como uma ordem também da Hinayana, né? Então o que nós percebemos é que quando uma verdade vem, ela vem para ser espalhada para o mundo, mas aqueles que puderem, aqueles que tiverem mais interesse de ir além, eles têm o direito, como seres humanos, de compreender essa essência sagrada, né? Estudando. Só que algumas tradições perderam esse fio da meada, né? Outra coisa interessante é que uma outra tradição oriental surgiu uma vez um grande ser na Índia, que ele vivia numa região em que estava cercada tanto de hindus ortodoxos, né? E ao mesmo tempo de muçulmanos. E foi uma época muito conturbada entre esses povos. E ele teve uma revelação. Ele compreendeu que a mesma verdade que estava no hinduísmo, a mesma verdade também estava no islamismo. Então ele produziu uma série de instruções, procurou uma série de seguidores e criou uma nova religião. Essa religião foi conhecida como o Sikhismo, né? E os seguidores são conhecidos como... Bom, o que aconteceu? À medida que eles foram crescendo, foram tomando força, por incrível que pareça, a reação da massa foi oposta a eles. Eles esperavam tanto agradar gregos e troianos, quer dizer, muçulmanos e hindus, mas na realidade não foi bem assim. Eles passaram a ser perseguidos por uns e outros. E nesse estado de perseguição eles tiveram que começar a lutar pela sobrevivência, e eles se armaram. E hoje, milhares de anos depois, os Sikhs são uma seita, dentro de tantas que existem na Índia, que anda armada, por uma questão de tradição, que eles desenvolveram uma espécie de defesa de artes marciais, com espada e tudo mais, para se protegerem, para não serem mortos. Então, hoje, se deturpou um pouco aquilo que era do fundador original, trazer uma paz, trazer uma comunhão entre fés diferentes, acabou se tornando, sim, talvez uma letra muito
mal esquecida, muito mal compreendida, mas uma postura de guerreiros para quererem se defender de qualquer ataque. Isso mostra claramente como uma religião pode ser, digamos assim, em poucos anos, em séculos, ser completamente deturpada. Então, do ponto de vista do cristianismo, toda a tradição oculta, toda a sabedoria das escolas e mistérios que existiram no começo na Palestina e que depois foram esparramadas para todo quanto é lado, sobreviveram um pouco no Oriente Médio em alguns lugares, na Grécia principalmente, enquanto que as que chegaram para o Ocidente já perderam o fio da meada. E não bastasse isso, o que ocorreu? Nós tivemos que, a partir do século 1000, na tradição ocidental, houve as chamadas perseguição às bruxas, né? Quando as pessoas eram perseguidas apenas porque pensavam diferente, houve a Santa Inquisição, houve a época das cruzadas. Então, depois de tanta coisa, as próprias pessoas se rebelaram contra esse estado de coisas e criaram uma outra religião que foi derivada desta que era a católica romana, que veio a se tornar as diversas linhas do protestantismo. Na Alemanha surgiu uma linha, em outras partes surgiu outra e assim por diante, criando-se os focos diversos. E daí foi indo, luteranos, calvinistas e toda uma série de religiões que realmente surgiram como uma reação ao estado de coisas do cristianismo ocidental. Bom, então, o que ocorre? Essa mesma hierarquia que realmente tenta levar a luz ao mundo durante... basicamente se diz que um grande instrutor vem à humanidade basicamente a cada 2000 anos, mais ou menos, segundo dizem. E o que ocorreu? Sabe-se que aquele grande ser que esteve na Palestina foi, na verdade, um discípulo de um grande ser conhecido como Cristo. Isso é um tanto quanto complexo para algumas pessoas, mas se estão tomando contato com esse assunto pela primeira vez, mas é curioso observarmos que, historicamente, quem viveu na Palestina foi Jesus. Toda a Bíblia diz isso. No entanto, a religião se chama cristianismo. Por quê? Porque, na realidade, aquela mensagem que foi trazida por Jesus em Nazaré, como todos conhecem, era a mensagem de um ser maior. Era a mensagem de um desses grandes seres da hierarquia, da compaixão, que realmente tem a capacidade de fundir a sua consciência com aqueles seres que estão capacitados. Então, o que se diz é que o Jesus de Nazaré foi um canal da influência divina, por que não dizer assim, desse grande ser conhecido como Cristo. Conhecido como Cristo, vírgula, no Ocidente, conhecido como Krishna no Oriente. Porque na realidade são o mesmo ser, que em épocas diferentes se manifestou de formas diferentes para trazer a mesma verdade adequada ao povo onde ela era passada. E assim surgiu essa coisa que no começo as escolas de mistério conheciam bem, os apóstolos conheciam bem, mas depois falou-se Cristo, Jesus, aí por que os apóstolos perguntavam, tu és o Cristo, tu és Jesus? Porque havia um conhecimento de que existe um ser que era o chamado, o esperado, o ungido, o Messias, como eles tinham essa ideia, e que viria trazer a mensagem. Só que aí dá a impressão que os judeus não entenderam muito bem as próprias expectativas que eles tinham, mesmo porque a imagem que ele trouxe era completamente... A sua figura como ser humano foi completamente diferente daquilo que eles esperavam que fosse. Consequentemente, para o povo onde ele nasceu, ele foi rechaçado. Foi rechaçado, não foi considerado, foi perseguido. E a história conta tudo isso. Tem filmes e mais filmes sobre a história dele, não importa. Mas o interessante é perceber que essa verdade que ele trouxe ao mundo é que constituiu-se uma série de informações, uma série de verdades que hoje são chamadas como cristianismo. Só que no século 6 ou 4 depois de Cristo, agora me falha a memória, houve um concílio no qual eles resolveram quais seriam os livros que seriam considerados os verdadeiros, porque havia muitas e muitas publicações, não era só os 4 evangelhos do cristianismo. E hoje o que nós vemos é o seguinte: dentro da tradição ocidental, nós temos apenas 4 livros, que são considerados os 4 evangelistas, né? E mais o Apocalipse. O resto da Bíblia faz parte daquilo que é chamado o Velho Testamento. Muito bem.
lendo o Velho e o Novo, a gente pode perceber que houve uma divisão de águas. A mensagem de um era uma mensagem de força, de ira, de cólera, vingativa, etc. e tal. A mensagem de outro é uma mensagem de compreensão, de paz, de harmonia e de benevolência. Estão no mesmo livro. Só que se as pessoas leem uma parte e esquecem da outra, não conseguem entender nada. Então eu já canso de ver na televisão algumas pessoas que se dizem evangélicos, mas não estão lendo o Evangelho. Estão lendo antes do Evangelho. Estão lendo aquelas leis mosaicas bem olho por olho, dente por dente, assim por diante. O que é lamentável. Enfim, o livro sagrado tem da imagem a 1001 interpretações. Essas são as mais tristes, as mais perigosas. Bom, então prosseguindo, no Oriente, no século IV, ou seja, depois de Cristo, houve essa cisão. A partir daí eles resolveram fazer o seguinte, falaram, bom, quais dos livros sagrados nós vamos escolher? Alguém teve essa ideia? E se diz que num dos concílios teve uma mesa enorme, então eles colocaram todos os livros lá, e segundo dizem a lenda, né, eles foram dormir no meio de um concílio. E no dia seguinte, quando eles chegaram lá, todos os livros que estavam em cima da mesa tinham ido rolado para o chão. Só tinham 4 livros em cima da mesa. Aí, acreditem se quiser, disseram que aquilo foi a mão de Deus que realmente escolheu quais eram os livros que deveriam ficar. E assim ficaram apenas os 4 livros, os 4 evangelistas. Haviam outros dezenas e dezenas de livros que realmente ficaram escondidos no Vaticano, em alguns lugares, e só recentemente foram descobertos, quase 2000 anos depois, desenterrados dentro de urnas, escritos em pergaminhos, né? E assim caminhou nossa humanidade. Não deu não, né? Então o importante é perceber isso, que houve digamos assim, uma perda de toda aquela tradição primordial que era mais vinculada à tradição dos mistérios, que foi perdida no momento que esse concílio falou, não, isso não importa, isso não interessa. É como se dissesse, como se diz na tradição popular, nasce uma criança e joga uma criança com a bacia para fora e ficam cuidando da placenta. Basicamente é isso que se fez do ponto de vista oculto com o cristianismo. E não bastasse isso, ainda depois teve a cisma que separou o Oriente do Ocidente, e o resto é história. Mas o que ocorre? Sempre que essa verdade perdida, de alguma forma ou outra, a grande hierarquia procura fazer com que haja, se não um ser grande iniciado que venha trazer uma nova verdade, pelo menos aquelas pessoas que estão mais próximas, que recebam uma certa inspiração, que recebam certas instruções veladas, seja por sonhos, seja por intuições, seja mesmo fisicamente quando algum daqueles seres se manifesta, para que haja novamente uma busca da verdade em todo o mundo. Então, a impressão que eu tenho é que essa verdade era cada vez mais necessária no Ocidente, à medida em que no Ocidente se desenvolveu uma civilização, se desenvolveu uma cultura, ou, como se chamaria dentro da tradição oculta, uma sub-raça, onde a palavra raça significaria mais civilização, expansão de consciência do que cor da pele, ou seja lá o que for, né? Uma raça, uma civilização que tinha por objetivo desenvolver a tecnologia, desenvolver a ciência, desenvolver o conhecimento aplicado à natureza. E à medida em que esse povo foi criando essa coisa, o que ocorreu? A primeira coisa, assim como ocorreu no Ocidente. Primeiro que, antes de 1500, 1400, as pessoas que eram de grande conhecimento tinham conhecimento de tudo. Às vezes uma pessoa era um astrônomo, mas era um bispo, às vezes era também um cientista, não havia separação. Até que finalmente, quando as ideias que mostravam que a Terra, por exemplo, era redonda, e que a Terra não era o centro do universo, como alguém na antiguidade falava, que a Terra deveria ser um planeta que girava ao redor do Sol. Aquilo foi uma heresia, do ponto de vista da tradição ocidental católica. E devido a essa heresia, o que aconteceu? Esse modo científico de atuar no mundo ficou paralisado durante séculos. Séculos. Por exemplo, no século 3 ou 4 a.C., Eratóstenes já havia medido
Sabia-se que a Terra era redonda pelos gregos, e ele, através de uma forma muito engenhosa, mediu o tamanho da Terra, com um erro de aproximadamente 5%, que era otimamente razoável para aquela época. No entanto, 1500 anos depois, as pessoas ainda achavam que a Terra não podia se ir no oceano, porque a Terra era um abismo, e aí só ia ter monstros lá caindo. Mas, na verdade, os que produziram a circunnavegação, tanto orientais como ocidentais, como Portugal, Espanha e a Itália, já sabiam que ela era redonda e que havia um outro mundo a ser descoberto, um outro continente, no caso. Muito bem, essas escolas de mistérios que pouco a pouco estavam mais ou menos fazendo com que o conhecimento científico caminhasse de uma forma meio melindrosa, mas também associadas a outras religiões antigas, é que pouco a pouco começaram a trazer à tona no mundo ocidental algumas outras formas de trazer à tona certas verdades eternas. Por exemplo, surgiu uma tentativa, muitos e muitos anos atrás, com a formação daquilo que se conhece hoje em dia como uma ordem rosacruciana. Hoje existem várias ordens rosacrucianas no mundo inteiro, mas certamente houve uma primordial que deu a origem a todas, e algumas desapareceram com o tempo. Houve também uma série de ordens, como por exemplo os martinistas, que realmente foram muito perseguidos durante um certo tempo, até que desapareceram. Houve as ordens maçônicas também, que se começaram a surgir no Ocidente também, baseadas, por sua vez, em antigas tradições que eram do Ocidente, mas eram do Antigo Egito. Então, todas essas ordens procuraram, de uma certa forma ou outra, trazer a verdade, resgatar uma certa verdade que o Ocidente tinha perdido, através do cristianismo, que não vingou, digamos assim. E assim foi se seguindo, Então se diz que uma das últimas tentativas que a Grande Fraternidade da Compaixão tentou fazer foi trazer, no final do século passado, foi tentar trazer, aliás, retrasado, foi tentar trazer para o Ocidente uma série das ideias conhecidas primordialmente pelo Oriente. Então, o que ocorreu basicamente foi o seguinte: se diz que a Grande Fraternidade da Compaixão ela está espalhada por vários polos, vários lugares no mundo. Um dos lugares do Oriente, que está mais baseada com a tradição hindu, tradição budista, é a chamada tradição himalaica, ou, como é conhecido, o ramo ou a grande loja da Fraternidade Transhimalaika, como também é conhecida. Outro grupo do Ocidente, do qual faz parte toda a tradição ocidental, é a chamada Fraternidade de Luxor, que realmente dizem que ela existe, mas ela não está aberta, não abriu nada para o mundo por enquanto. Ela está, digamos assim, latente. Os grandes seres trabalham com ela, mas não têm interesse em trazer nada ao mundo. Outra grande fraternidade, outro ramo da grande fraternidade está na América Central, naquilo que é conhecido a fraternidade do Yucatán, da qual algumas antigas tradições dos antigos povos daquela época, maias, incas e astecas, alguns sobreviveram, mas os da genuína tradição, não os que faziam os sacrifícios, os barbarismos, que isso daí. Então é uma outra também escola que está atualmente como que em letargia. Agora, para que a gente possa ter uma ideia melhor, como é que as coisas se concatenam? Por volta do século XIX, havia uma tremenda onda, digamos assim, de materialismo do mundo. Porque as leis da mecânica eram conhecidas, as leis da biologia também estavam se conhecendo. Então o pessoal dizia, bom, Deus está morto. Então para que vamos nos preocupar com Deus? Então as religiões eram, assim, vistas com chacota por parte dos cientistas. Isso produziu uma preocupação nesses grandes seres da fraternidade, no sentido de que ela estaria caminhando a humanidade para um ponto de materialismo completamente radical, completamente absurdo, completamente pernicioso. Então, um dos ramos teve uma iniciativa. Inicialmente, a fraternidade do Yucatán, a fraternidade do Yucatán, não é isso mesmo? Decidiu trazer certas instruções ao mundo, à humanidade, que não eram comuns. Então o que eles fizeram?
simplesmente conhecendo as pessoas sensitivas que têm a capacidade de ter uma percepção extrasensorial, de certa forma foram agregando umas pessoas entre si, conhecidas por outras, e começaram a permitir que aquelas almas que haviam morrido fossem despertas no plano astral e conseguissem se comunicar com aqueles médiuns. Aquilo foi realmente uma coisa muito forte, e principalmente ocorreu na Inglaterra, na França, onde realmente se consolidou aquilo que hoje é conhecido para o Ocidente como uma religião, que também não se diz religião, que é o chamado espiritismo kardecista. Toda a tradição kardecista, todos os fenômenos que foram investigados, foram baseados em uma forcinha que esse ramo da hierarquia deu, no sentido de permitir que os seres se comunicassem com os mortos, para mostrar que existe um outro lado além desse lado concreto da vida. E aquilo surgiu de uma forma sistemática, e algumas grandes pessoas, cientistas da época, realmente se uniram ao trabalho, pesquisaram e realmente catalogaram a coisa, como sendo, por exemplo, uma coisa factual, de verídica. Mas ao mesmo tempo que ocorreu isso, paralelamente a mente humana fez muita malandragem. Aí surgiram os charlatães, surgiram os especuladores, e aí ficou uma ideia que até hoje é mal vista pelo Ocidente, ainda acreditando que aquilo é tudo superstição, que é tudo errado. Não. Existem médios que são verdadeiros? Sim, existem. Existem comunicações? Existem, mas são raras. Está na hora. São bem raras essas comunicações com... Então são poucos os casos em que hoje em dia se possa ter certeza de que é um fenômeno chamado espírita fidedigno, né? Mas, como eu disse, foi uma das tentativas e, pelo menos, de alguma forma, levou a uma classificação, usando a metodologia científica, de certos fenômenos, como clarividência, clareaudiência, telecinese e assim por diante, que até hoje são estudados em alguns países, alguns mais, outros menos, né? Mesmo na época da Guerra Fria, né, dos Estados Unidos e Rússia, a gente sabe que ambos os lados tentavam, a duras penas, desenvolver algumas pessoas que tinham essa evidência para que elas pudessem fazer uma espécie de espionagem astral. Mas algumas coisas foram confirmadas, mas eles não conseguiram nenhum dos lados pôr em prática bem o que eles queriam. Mas o fato é que, em termos de ocultos, aquilo ficou consolidado, colocado numa gaveta, mas, né, foi um fato, né? Todos sabiam da realidade, mas não quiseram ou não puderam se envolver como eles, não deu certo como eles queriam. Sim. Daí no Yucatán, do Yucatán. O Kardec seria iniciado da fraternidade do Yucatán? Não sei se seria um iniciado, ou talvez fosse algum discípulo, nunca se sabe. Talvez ele fosse algum discípulo, alguma pessoa que já tinha uma grande tradição e estaria em dias. Não era iniciado. Então devia ser algum discípulo que estava procurando realmente trazer luz ao mundo, sem dúvida. Foi um trabalho, sem dúvida alguma, útil, porque de certa forma se resgatou uma parte da tradição cristã que há muito tempo estava perdida ou adormecida no Ocidente. Um aspecto muito grande da compaixão, um aspecto da fraternidade, que durante décadas foi muito mal visto, ele começou a brotar novamente nos países onde o Espiritismo se colocou como doutrina. E curiosamente a gente vê que historicamente o Espiritismo não se colocou como uma religião, mas sim como uma mistura de religião, de filosofia e de ciência também. Bom, esse foi uma tentativa que um dos ramos da fraternidade, a fraternidade Yucatán, fez, se não me engano, lá por volta de 1830, 50, por aí. Mais ou menos foi esse período em que realmente havia maior incidência de fenômenos espíritas. E aquilo perdurou por todo o século. Mas só que aí, por volta de 1875, ou melhor, um pouco antes, um dos grandes seres que realmente tinha contato com Helena Blavatsky, né, foi a fundadora da ST, disse que ela tinha sido escolhida para ser a formadora de uma sociedade que teria por objetivo trazer toda a tradição, sabedoria do Oriente, mais especificamente dessa escola transimalaica, que faz parte da tradição hindu
e da tradição budista. Então, trazer essas verdades para o Ocidente, para que houvesse um certo equilíbrio, para que houvesse uma troca de informações, para que houvesse um abrir de horizontes, né? Inicialmente ela não entendeu muito bem por quê, mas aí, como ela tinha contato com o mestre, através de uma percepção extrasensorial, telepática, como a gente queira chamar, ela recebeu a informação que ela fosse para os Estados Unidos e tal, e chegando lá, ela ficou sabendo que ela teria que ir num lugar onde havia estudos, né, do espiritismo, de fenômenos espíritas, né, e lá, naquele momento, ela conheceu o Coronel Olcott, né, que era um senhor aposentado do exército americano, né, que realmente também se interessava muito por esses assuntos, e ali os dois se encontraram. Na realidade, em termos ocultos, a gente sabe que lá eles se reencontraram, porque aquelas almas já haviam vivido muitas e muitas vidas, assim, conhecendo-se aqui ou ali, buscando sempre trazer um pouco de luz ao mundo. Então, uma vez estabelecida essa amizade, começaram a se juntar mais pessoas, até que finalmente, numa reunião, de uma forma informal, eles resolveram que deveria se fazer uma sociedade. A Blavatsky já havia tido digamos assim, essa mensagem do seu grande instrutor espiritual, e ela viu que realmente com o Coronel Olcott e com outras pessoas já daria para começar. E foi assim que, se não me falha a memória, não sei se foi 7 de setembro, foi mais ou menos isso ou não? 8, sabia que era bem parecido com o nosso. 8 de setembro de 1870. Hã? Por isso que não esquece, né, malandro? Tá bom. No dia 8 de setembro de 1875, que foi fundada, digamos assim, foi estabelecida a ideia de criar uma sociedade que trouxesse uma série de verdades ao mundo, com publicações, palestras, assim por diante. Então, a partir daí, o pessoal fez as devidas modificações, até que finalmente ela veio ao público, ela foi, digamos assim, fecundou-se, digamos assim, na ideia, aquela ideia de uma sociedade, e posteriormente, dia 15 de novembro de 1875, pela primeira vez foi feita uma palestra em nome da Sociedade Teosófica, que realmente ela foi fundada nessa época, mas idealizada em 8 de setembro. E a partir daí é que houve uma série de obras que foram escritas a partir dessa data, principalmente a obra máxima de Helena Blavatsky, que é A Doutrina Secreta. Ela foi publicada anos depois, pouco antes da morte dela, diga-se de passagem, de forma que onde quer que ela fosse e eles fossem, foram se criando pouco a pouco polos para se trazer certas verdades ao mundo, né? Primeiro se formou em Nova York, né, onde foi a fundação dela. Depois, por uma série de motivos, eles receberam a instrução que seria melhor que a sede ficasse num país que fosse mais voltado para a espiritualidade. Aí eles resolveram transferir a sede da sociedade para a Índia, né, onde está lá até hoje. No município antigamente era conhecido como Madras, hoje é conhecido como Chennai, né, e à beira de um rio, perto do oceano também, Índico, né. E tem uma localidade que foi comprada, um terreno grande, e tem uma série de casas que constituem a sede internacional da sociedade. Pois bem, então, o que nós percebemos? Tudo que foi trazido para o Ocidente, através dela, na verdade, buscam permitir uma espécie de um acerto que a grande hierarquia faz sempre que alguma vez a verdade vai se perdendo. Então, por um lado, nós vimos uma série de ideias do cristianismo que realmente foram se perdendo, foram se esquecendo. E algumas pessoas foram em busca disso. Nós tivemos pessoas como o bispo Charles Webster Leadbeater, né, que deve ter uma série, infinidade de obras aí. Tivemos também outra pesquisadora, a senhora Annie Besant, que foi presidente internacional da sociedade também. E uma série de outros, como por exemplo o Taimni, que já deu uma ênfase mais ao aspecto oriental, e outros grandes pesquisadores que trouxeram todo esse arcabouço de informações que para nós, no Ocidente, constituíram aquilo que se chamaria os mistérios menores. Esses mistérios que eram a narrativa a respeito do que é a vida após a morte, do que são os mundos nos outros planos. Tudo isso era conhecido na antiguidade, nos mistérios gregos,
Era conhecido também nas tradições orientais, mas para nós ocidentais aquilo se perdeu há séculos, junto com os ensinamentos que foram dados aos discípulos, quer dizer, durou só 3 ou 4 séculos. Fala, Vossa Eminência, tudo bem? Ele gosta que eu chame ele de Vossa Eminência. Bom, onde estávamos? Então, esse rejuvenescimento das ideias que foram trazidas do Oriente para o Ocidente constitui uma base para fazer com que as pessoas consigam resgatar toda aquela tradição que foi perdida, tanto do Oriente como do Ocidente. Fazer com que as pessoas procurem uma espiritualidade não tão fechada em dogmas como as religiões têm, ou, digamos assim, algumas religiões até colocam como medo, né? E a gente pode perceber que, de certa forma, a Sociedade Teosófica acabou formando uma série de movimentos próximos a ela que não deixam de ser, de certa forma ou de outra, nós chamamos simpaticamente de movimentos paralelos, mas que na realidade são, eu diria, como uma espécie de faróis para o mundo ocidental daquilo que foram os antigos mistérios. Por exemplo, associada à Sociedade Teosófica está, por exemplo, a chamada Igreja Católica Liberal, da qual existem 2 sacerdotes aqui, o Ismael, que todo mundo conhece, o Osmar. Tem mais 2 que não se encontram aqui hoje. Essa tradição do cristianismo primitivo, de certa forma, foi preservada através dessa igreja chamada liberal, que foi, digamos assim, redirecionada na época. Não sei se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. Foi redirecionada já na época em que ela estava independente da religião romana ocidental, já era, portanto, da linha protestante. Ela foi revitalizada com o trabalho de vários teosofistas no começo do século retrasado. Não era protestante? Então o que era? Ah, tá, ela era autônoma. Tá. Esse detalhe, obrigado. Tá. Com a reforma, eles não seguiram essa. Ela só não era vinculada a Roma, tá? Entendi. Obrigado, eu estou com muita sede. Obrigado. Então, nós percebemos o seguinte, que houve uma retomada, e porque pesquisas clarividentes se observou o que era realizado nos planos ocultos durante uma missa, o que era realizado nos planos ocultos durante um batismo, o que era realizado nos planos ocultos durante o crisma, o que era realizado nos planos ocultos durante uma bênção matrimonial. Então, para quem era um clarividente, observar aquilo lá vivamente foi um prato cheio. Então, existem obras e obras escritas pelo Sr. Leadbeater e pelo Sr. Geoffrey Hodgson também a respeito desse assunto, né? Mostrando que tudo aquilo que faz parte da tradição ocidental foi novamente revitalizado com essa nova, digamos assim, como é que poderíamos chamar? Com essa nova ritualística que foi feita pela Igreja Católica Liberal, né? E não é só esse lado, o aspecto devocional ou o aspecto do segundo raio, do amor, sabedoria, mas há um outro raio também que foi muito vitalizado pela Sociedade Teosófica, que é o lado que tem a ver com o aspecto ritualístico. Existe aqui mesmo nessa instituição uma ordem maçônica, né? Me diga o nome completo dela, que agora não consegui nem... Ordem do Oriente da Franco-Maçonaria Mística Internacional. Obrigado. O nome é tão longo que eu não consigo, mas não faço parte da ordem. Eu sou goteira, como dizem eles, né? Mas o interessante é que ela foi baseada, por exemplo, em todas as tradições que vieram ao mundo, que nós sabemos que foram originadas através de um grande ser chamado Christian Rosenkrantz, que também é conhecido como o Mestre Rosa Cruz ou o Conde Saint Germain, que são o mesmo ser, que teve uma grande influência na Europa nos períodos daquela libertação do iluminismo, quando houve aquelas ideias que levaram à Revolução Francesa, não aquela carnificina em si, mas os ideais de liberdade, os ideais de igualdade, os ideais de fraternidade foram inspirados por esse grande ser, que depois ele acabou realmente sendo
descobriu-se que ele era um grande ser que estava influenciando todas essas ordens no Ocidente, as Rosa Cruz, as ordens maçônicas, e realmente surgiu dentro de uma outra ordem maçônica também um revigoramento de um ritual de uma forma conduzida por clarividentes, que realmente conseguiram criar um canal mais preciso para essa manifestação das energias, né? E então, no ritualismo, seja ele maçônico ou seja ele, por exemplo, cristão, o que ocorre é que há uma integração entre duas hierarquias. A nossa hierarquia, que é conhecida humana, e a outra hierarquia daqueles seres que realmente são conhecidos no mundo inteiro como anjos, são chamados devas no Oriente ou anjos no Ocidente. São aqueles seres que têm uma consciência, mas não presa à matéria. Eles não têm corpo físico denso, eles têm corpos mais sutis, astral, mental, e realmente nos momentos em que há uma missa ou há um ritual qualquer, eles atuam como uma espécie de transformadores da energia do cosmos e as vertem justamente para aquelas pessoas que estão na congregação. E no plano físico, o sacerdote ou o dirigente desse movimento é que é o grande canal pelo qual a energia se transmuta para os que estão assistindo à missa ou o ritual. Então, tanto do aspecto ritualístico que ocorre numa missa, ou o aspecto ritualístico que ocorre quando uma congregação toda, através de um ritual, através de certas palavras de passe, através de certos gestos, cria uma espécie de digamos assim, uma encenação de um mistério que é eterno. Essa energia vem, essa energia verte para todos e todos sentem essa diferença porque realmente eles se reconhecem como canais de algo sublime. Então, a importância de um ritual ou a importância de uma congregação devocional, tanto faz, tem por objetivo, tem os mesmos seres que canalizam essas energias, né? Então, esses são outros movimentos que também são criados, de certa forma, procurando servir de canais, procurando fazer com que as pessoas tenham uma percepção da vida invisível dos outros planos. Há um outro movimento também muito interessante, que nós podemos citar, que se faz com relação às crianças. É conhecido entre nós na Sociedade Teosófica como o ritual da Távola Redonda. Atualmente se reúne aqui uma vez por mês, né? Parece, né? Uma vez por mês se reúne aqui, e é um ritual muito bonito mesmo, no qual, retomando todo o aspecto mítico da tradição arturiana, da tradição dos cavaleiros da Távola Redonda, se faz toda uma digamos assim, um ritual propriamente voltado para crianças, para realmente despertar um aspecto de certos ideais de nobreza, de vontade, de sabedoria, que realmente são tão necessários para essa fase da juventude. Então, esses rituais, todos esses trabalhos, e existe também uma outra linha, mais conhecida como escola esotérica, que procura realmente fazer com que a pessoa transcenda a sua condição humana através de um melhoramento da sua personalidade, para que a personalidade se torne um canal, um vaso pelo qual ele possa receber toda a energia que vem do eu interno, do seu eu superior. E finalmente, com essa transmutação, ele possa novamente, alguma vez na sua vida, se tornar um canal perfeito para um desses seres da sabedoria, um desses grandes Mahatmas, como é conhecido. Então, é um caminho árduo, um caminho difícil, mas no qual a pessoa está muito integrada com o estudo, com a autoobservação e com a disciplina. E dessa forma a pessoa também pode transcender essa percepção, essa unidade da vida que é realmente presente em tudo e em todos os nós, né? Então, desse modo, nós temos que a importância do papel da Sociedade Teosófica foi muito grande. Parece que não, mas embora nós sejamos pouco conhecidos no mundo, os frutos que surgiram da Sociedade Teosófica são inegáveis. Em alguns lugares, por uma espécie de não compreensão das diretrizes originais da sociedade, dos objetivos que nós estamos sempre cansados repetindo, estão em todos os folhetos,
algumas pessoas com boas intenções, mas criaram um movimento próprio e surgiram assim uma pequena cisão dentro da sociedade. Só nos Estados Unidos existem 4, não é isso? 4 sociedades teosóficas, não é isso, Urbano? Você conhece? Boas vezes tem umas 5, né? Ah, são 5. Em 1940 chegou a ter 34. 34 sociedades teosóficas? Não eram lojas, não? Acabaram fizendo as Bom, são problemas que os americanos tiveram. Nós, felizmente, não tivemos esse problema todo, mas hoje existem 4. O problema do americano é a liberdade. Acima de tudo. Até nisso, né? Bom, hoje existe, então, a sociedade teosófica vinculada a Diyar, existe a outra que é Point Loma, né? E qual é a outra mesmo, que você sabe? Pasadena, da Califórnia. Tem uma que chama Templo do Povo. Templo do Povo. Que é mais popular. Ah, é? Todas elas são filhas da sociedade teosófica, que surgiu nos Estados Unidos. Mas existem outras filhas grandes que surgiram. Essas daí, elas têm sede em outros países. Ah, também tem isso. Tem, por exemplo, essa de Point Loma, Ah, tá. e na Índia também. Na Índia? Ela não é só nos Estados Unidos, ela tem sedes internacionais. É uma misturada. Bom, existe também, existiu aliás, né, uma certa divisão também na Alemanha, talvez seja essa a maior divisão da sociedade teosófica, que deu origem à chamada antroposofia. Obrigado. Ela surgiu da Alemanha de uma dissidência de Rudolf Steiner, né? E também na Alemanha surgiu uma outra que realmente fundou uma ordem Rosa Cruz. Rosa Cruz de Max Handel, da linha também, mais vinculado principalmente à tradição oculta da astrologia, no caso. Ele era um astrólogo, então ele puxou mais a energia disso para a astrologia, mas também fundou uma fraternidade rosacruciana, e tem esse nome, mas tem toda uma tradição baseada na sociedade teosófica. Depois nós tivemos, na Argentina, nós tivemos como é que ela chama? Nova Acrópole, inicialmente se chamou Nova Acrópole, foi um casal que se separou da sociedade, criou uma entidade chamada Nova Acrópole, ela se espalhou por vários países no mundo, chegou aqui no Brasil também, foi fundada como Nova Acrópole, e depois, lá pelas tantas, aquele casal se separou e cada um deles fundou um novo movimento. Os que ficaram com o homem ficou se chamando agora deu um branco. O da mulher ficou chamando Hastinapura. Não, Palas Atenas eu vou chegar lá. A instituição Nova Acrópole que existia aqui, hoje se chama Palas Atenas. Por quê? Porque quando houve essa cisão, eles tinham que tomar uma decisão por um ou por outro. Ou continuava se chamando Nova Acrópole, ou passava a se chamar Palas Atenas. Ou passava a se chamar Hastinapura. Eles resolveram que nenhum nem o outro. Eles queriam manter a mesma linha que eles tinham antes. Então eles chamaram Nova Acrópole, para realmente não se diferenciar com nenhuma delas. E hoje ela é autônoma dentro dessa ordem que se cindiu. No Brasil nós tivemos, curiosamente, um episódio há muitos anos atrás, em que uma pessoa saiu daqui e fundou uma nova sociedade, só que chamou Sociedade Teosófica do Brasil. Esta nossa é a no Brasil. Então surgiu uma polêmica, confundia-se tudo. Brasileira? Eu tinha ouvido falar que era do Brasil, não sei. Bom, é a mesma. Finalmente, para não dar essa confusão tanto para uns como para outros, ela passou a se chamar Eubiose, Sociedade Brasileira de Eubiose. Exatamente, esse é o nome completo. Quer dizer, a Sociedade Teosófica, primordialmente, a vinculada com a Diyar, teve em vários países uma série de filhos, já tem até netos, né? Pela idade de 100 e poucos anos, deve ter até bisnetos ou tetranetos, né? Mas o importante de perceber é o seguinte, que o objetivo pelo qual a sociedade foi fundada foi não apenas trazer certas tradições do Oriente para cá, mas sim também servir de canal para que novas verdades pudessem ser estabelecidas, de forma que a pessoa trilhasse um caminho mais acelerado do que aquele caminho que realmente as religiões fornecem de uma forma secular, porque elas chegam num ponto em que travam, não há mais abertura para mais nada. Por mais que você procure, você não encontra mais nada. Então, esse trazer da tradição do Oriente, essas verdades que foram reveladas para nós,
acabou se tornando muita inspiração e hoje em dia eu acho que muitas pessoas aqui fazem parte da sociedade e fazem parte também de outros movimentos, né? Realmente buscando cada um o seu caminho conforme a sua tendência, conforme o seu temperamento interior.